Olá, meus amigos e amigas, Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Hoje eu estou muito entusiasmado. Sempre ando entusiasmado. Sou um homem entusiasmado por causa da graça de Deus. Porque entusiasmo significa Deus em você também. Quando você tem Deus na sua vida, você é entusiasmado. Mas hoje eu tenho um motivo muito especial. Porque eu amo a vida, eu gosto da vida, eu gosto das pessoas e gosto quando posso dar a minha contribuição para que as pessoas sejam felizes e tenham saúde. E hoje eu estou recebendo aqui um grande profissional, um homem que desde jovem já dedica a sua vida em cuidar de pessoas. Estou falando do professor Emanuel, um educador físico, um homem que está muito bem preparado e é meu amigo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, antes de chamá-lo. Eu acredito tanto nele, que ele é meu professor. Manuel, uma alegria te receber aqui, meu camarada. Igualmente. Muito bom. Pastor Aquim. Muito bom. Quero dizer que é uma honra estar aqui. Boa noite, né? Primeiramente, pessoal de casa, pastor. E é uma alegria muito grande mesmo. Então, quais os primeiros passos que uma pessoa deve tomar antes de iniciar uma atividade física? Quais os primeiros passos? Sim. Bom, principalmente indivíduos adultos, idosos, a partir de 50 anos, é muito recomendado que façam um check-up médico, né? A partir de exames cardiológicos, né? E com que dê aquele aval com que o indivíduo possa já iniciar uma atividade com segurança. Mas, para além disso, indivíduos de forma geral, independente da faixa etária, é importante que eles façam sempre uma avaliação física. Ao procurar o profissional de educação física, passar por essa avaliação. E lá vai ser detectado toda a aptidão física desse indivíduo, através de testes antropométricos. Pode acontecer de uma pessoa ir para uma atividade física ou um exercício físico e até acontecer pior com ele se ele não tiver orientação médica, se não tiver exame. Pode acontecer dele fazer um exercício que, além do que ele tem condição física de fazer. Sim, sim. Isso é detectado sempre na avaliação física, onde é possível acompanhar e detectar qual o nível de condição física dessa pessoa e se ela está apta ou não para iniciar. Muitas vezes, na própria avaliação física, dependendo se foi observado algum critério limitante, muitas vezes o profissional vai ter que direcionar, encaminhar esse paciente para um médico, para aí sim ter um outro retorno com uma condição já mais apropriada. Por exemplo, uma pressão alta que está descontrolada. E essa hipertensão, ela é um fator limitante para iniciar atividade física. Por isso a importância, nesse caso, se foi detectado na avaliação física, nós fizemos o encaminhamento e aí no centro de saúde ou que seja no médico particular, que vai acompanhar o caso desse paciente para ele retornar já com os níveis pressóricos mais controlados, mais baixos para ir. Ok. Observa-se que às vezes as pessoas, principalmente os jovens mais entusiasmados, eles se preocupam com exercício físico, mas pensando em manter o corpo, emagrecer, não engordar. Mas quais as principais vantagens? Qual o maior benefício da atividade física e do exercício físico? O maior benefício? Os maiores, Bom, os melhores. Essa pergunta é muito boa e ela envolve questões muito amplas, né? Os benefícios da atividade física são inúmeros. Poderia ficar aqui mais de 20 minutos trazendo detalhes. Mas fala uns 2 ou 3. Sim. Por exemplo, a atividade física aeróbica já é conhecida como ela regularmente, né, realizada como uma melhora do sistema cardiorrespiratório. Então, o exercício aeróbico ele é cardioprotetor, né? A atividade física... Uma pessoa pode evitar um infarto, então... Sim. As atividades físicas exercícios físicos aliados às atividades físicas regularmente realizadas com a boa supervisão, elas
promovem, por exemplo, a diminuição dos fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, Diabetes, obesidade. Quer dizer, diabetes também, Sim. que é uma doença silenciosa que mata muito, Sim. né? Já tem muitos estudos apontando a importância do exercício físico para o controle da glicemia capilar, para diminuição da resistência à insulina. Os benefícios são inúmeros, então podemos falar também sobre melhora do bem-estar, da disposição. Muitas vezes vem acompanhado também do fator socialização, que as pessoas muitas vezes realizam as atividades em grupos, né? Acompanhadas de outros indivíduos. Então, aí vem essas questões assim, para além da questão física também, né? Além de fazer ficar mais social. Bonito também, né? Porque Sim, a estética é consequência. Porque à medida que você faz o exercício, a tendência é ter, né, um controle do peso, pelo aumento do metabolismo. É lógico que precisamos também de contar com a outra área, que é a nutrição, né? As outras áreas da saúde que estão sempre... Você falou uma coisa muito interessante. Às vezes a pessoa malha muito, ele faz muitas atividades e exercício, mas ele não cuida da questão alimentar. Atividade física e alimentação, esses cuidados, andam juntos essas duas coisas? Sim, sem dúvida, pastor Aquim. Deveriam estar juntas sempre e um é aliado da outra, para otimizar os resultados. Então, é fundamental que esteja... Aí vamos à pergunta que eu fiz sobre crianças e idosos podem fazer e qual a atividade de cada um? O idoso Sim. e a criança? Não só podem, como devem. Sim. Né? Sim. Mas aí deveríamos pontuar um pouco sobre as diferenças básicas entre cada um, né? Existem especificidades. As crianças, por exemplo, elas deveriam participar de uma gama mais ampla de atividades físicas gerais, incluindo esportes, brincadeiras, e sempre com uma abordagem mais lúdica, porque se aproxima mais do universo da criança, Sim, né? sim. Para ela ter mais alegria de estar, de criar um hábito feliz ao movimentar o corpo. A gente observa que a tecnologia traz muitas coisas boas. Se não tivesse tecnologia, nós não estaríamos aqui na televisão, né? Sim. Mas a gente observa hoje que o fato de uma criança, às vezes, fica horas e horas ali no celular, isso acaba deixando a desejar no fato de não ter tempo nem para caminhar, nem brincar, correr. Isso é muito próprio da criança, né? Sim, isso é realmente um fator complicador na nossa sociedade contemporânea, né? Que é a tecnologia, que às vezes ela vem a serviço, mas às vezes a desserviço de algumas questões ali ligadas à saúde mesmo. Então, deveria, assim, os pais, educadores, professores tentar conciliar melhor e equilibrar esse tempo da criança destinada aos jogos tecnológicos, mas também a trazer esse gosto pelo movimento corporal, de trazer alegria, resgatar essa alegria da criança pelo movimento. Ok. O que eu quero dizer. E a criança vai ser muito beneficiada se ela, desde os primeiros anos, tiver uma vivência ampla de várias formas de atividade física. E o idoso? Às vezes tem idosos, existem idosos que nem sabem, fizeram atividade física quando jovem, no trabalho e tal, mas às vezes a gente observa que há alguns idosos que não fazem nenhuma atividade física. O idoso deve fazer atividade física. O que você diria para os idosos? O idoso deve, sim, e urgentemente. Eu não tenho idade para começar. Então, assim, antigamente tinha um conceito que já está ultrapassado, que muitos médicos, assim, com toda a cautela que eles usavam há esses tempos atrás, de logo orientar que o idoso deveria fazer hidroginástica, que era uma atividade de baixo impacto, leve e que não ia trazer risco nenhum. Mas isso já caiu em desuso, porque se sabe que a hidroginástica vai ter alguns benefícios para o idoso, sim, porque não tem impacto, então o idoso vai trabalhar ali o sistema aeróbico, cardiorrespiratório. Porém, se o idoso não praticar, além disso, um exercício que tem um mínimo impacto,
para o sistema musculoesquelético, o idoso não vai ter aquela vantagem de estar melhorando a densidade mineral óssea e também não ter perdas de músculo, que é a sarcopenia, que é muito comum com o avanço da idade. Ok. Por que as pessoas sentem dor após o exercício físico? É normal, porque tá mexendo, qualquer um pode imaginar. Mas o que fazer e qual a preocupação que a pessoa deve ter, se deve ter preocupação? Porque 2 dias depois, 1 dia depois de uma atividade física, a pessoa fica sentindo dores. Fala alguma coisa sobre isso. Bom, essa é uma questão interessante e que temos que ter também uma ponderação, porque essa dor, ela após o exercício, às vezes 1 dia ou 2 dias após, ela acontece geralmente quando o indivíduo está iniciando a prática de exercício físico ou então que ele está mudando de alguma forma o tipo de treinamento, indivíduos até mais avançados que estão trazendo outros exercícios que não estavam fazendo parte da sua rotina de treinamento. E o que acontece? Essa dor de início, é chamada de dor de início tardia, são microlesões nos tecidos musculares. Não precisa preocupar. E eles vão ser reparados logo com a boa alimentação, um bom descanso, o sono, a hidratação, e essas células vão ser reparadas, você vai ter incremento, né, de microfibras novamente, e essa dor vai cessar a partir do momento que o indivíduo continua realizando o exercício regularmente. Porque se fizer e suspender, voltar a uma semana depois ou 15 dias depois, a dor muscular vai vir necessariamente em todas as vezes. Ok. Para encerrar, em 30 segundos ou um pouco mais, nós vamos... Eu gostaria da sua palavra sobre esses anúncios na TV e de alguns equipamentos e também alguns medicamentos, essas coisas todas, as pessoas ficam entusiasmadas com isso. Você, na sua opinião, esses anúncios cumprem plenamente o que prometem? Ou acaba enganando, realmente resolve os problemas das gorduras localizadas? Isso, as pessoas podem acreditar para valer, devem acreditar e sair fazendo e comprando? Qual a sua opinião? Sem bater em ninguém, mas qual a sua opinião como profissional zelando das pessoas? Pastor Aquim, eu vou responder essa pergunta com toda a minha sinceridade e dizer já claramente que eu não tenho conflito de interesse nenhum com esses aparelhos que prometem benefícios e resultados rápidos, e quero dizer que tem que tomar muito cuidado com o que essas propagandas estão pregando por aí, porque não existe receita de bolo, não existe fórmula mágica. Essas próprias revistas que vendem programas de treinamento para você conseguir perda de pesos muito rápidas, né? E por aí vai, não tem consistência nenhuma. Por exemplo, comentou sobre gordura localizada. Não existe perda de gordura localizada no nosso corpo. A gente perde gordura de forma global, geral, a partir de exercícios físicos aeróbicos, exercícios de força, de musculação, trabalhando com intensidade moderada a intensa, no mínimo 3 vezes por semana, numa duração de 30 minutos a 1 hora. Entendeu? E assim, Manuel, exercícios físicos gerais, boa alimentação. Esses aparelhos que julgam, né, e prometem... não resolve, não. Remédios também, muitas vezes você vai ter um efeito sanfona, que vai ter então, o melhor mesmo é procurar uma academia, rápido, mas depois... procurar uma academia com orientação dos homens e mulheres competentes, preparados para tal, os mestres desta área. Sim. Não, muito obrigado, eu de fato gostaria de ter mais tempo, foi ótimo a sua presença aqui, tenho certeza que edificou muitas pessoas, trouxe muita gente. E por que trouxe Emanuel aqui? Eu quero dizer isso ao povo de Deus que está me ouvindo e para você também. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E quando você faz esse trabalho tão belo, você está glorificando a Deus e todas as pessoas que cuidam do seu corpo estão agradando a Deus. Muito obrigado, Manuel, pela sua presença. Obrigado você, pastor Aquim. É um prazer. Bom, nós estamos encerrando esse bloco, mas você não saia daí, porque estarei voltando daqui a pouco, trazendo uma palavra poderosa de Deus
para o seu coração. Voltei trazendo uma palavra poderosa do Eterno para o seu coração. Para isso, quero tomar para a nossa meditação um texto no livro de Juízes, no capítulo 2, a partir do versículo 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Eterno, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também a congregação toda daquela geração de seus pais, e outra geração após eles se levantou que não conhecia Adonai, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Eterno, e serviram a Baalim. Esse texto tem uma importância muito grande nesta sequência de estudos que estamos fazendo sobre a semente mencionada no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, quando o Eterno disse que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Este homem que nós lemos a respeito dele, Josué, que em hebraico é Yehoshua, é o nome dele em hebraico, Yehoshua. É o nome dele, o mesmo nome em hebraico da pessoa bendita, do nosso queridíssimo e maravilhoso Salvador. Tanto o nome de Josué como o nome do nosso Salvador em hebraico é o mesmo. Aí você pode ter pensado, mas Yehoshua ou Yeshua aqui? Bom, quando você lê a Bíblia, quando você olha no texto em hebraico, e quando você toma conhecimento do contexto em que aconteceu certas mudanças, você percebe que depois do retorno do povo de Israel, o povo que estava na Babilônia e voltou para Eret Israel, para a terra de Israel, então o nome Yehoshua passou também a ser chamado, as pessoas chamadas Yehoshua, passaram também a ser chamados Yeshua. Tanto é que os profetas, eles tanto chamam de Yeshua como Yehoshua. É o nome do Josué que aparece naqueles dias, não esse Josué lá, o conquistador, o que fez o povo atravessar o Jordão, mas um Josué contemporâneo de Zorobabel, contemporâneo de Neemias. E nós notamos que o nome de Yehoshua, Josué, do livro de Josué, o fato dele ter o mesmo nome do nosso Salvador é porque ele teve uma missão de introduzir o povo na terra prometida. Moisés fez o trabalho durante todo o período no deserto, mas a missão de fazer o povo de introduzir o povo na terra prometida foi de Yehoshua, Josué. E o nosso querido Salvador, a missão dele, maravilhosa, com a sua morte e ressurreição, é nos fazer entrar numa dimensão espiritual maravilhosa, caminhando com ele, e então, de forma gloriosa, como o Josué fez o povo atravessar o Jordão para entrar na terra prometida, nós também, por Yeshua, vamos entrar no milênio com o nosso Salvador,
qual ele vai reinar neste planeta por 1000 anos e depois entregar o governo para o Pai, conforme Paulo ensina. E o porquê desse texto? Qual a razão desse texto? Nós lemos aqui que as pessoas, os líderes que andavam com Josué, que caminhavam com Josué, que viram o que Deus fez com esse Josué, com Yehoshua, eles, após a morte de Josué, eles conduziram o povo pelo caminho, servindo ao Eterno. Mas quando morreram esses líderes, quando morreram os homens que andaram com Josué, e surgiu outra geração que não conheceram Josué, e que não conheceram e nem viram o que Deus fizera através da vida de Josué. Aqueles líderes conduziram o povo para um caminho abominável. Eles conduziram o povo a adorar os Baalins, aos demônios, aos ídolos. Meus amigos, o Yehoshua, que é uma figura que representa o Senhor, tipo da pessoa bendita de nosso Salvador, esse Josué, ele quando morreu, e morrendo logo a seguir os seus líderes, os líderes que trabalhavam com ele, o povo desviou. Isso repetiu-se. Morreu o nosso Salvador, ressuscitou, introduziu o povo numa dimensão espiritual gloriosa, introduziu o povo numa unção extraordinária de poder glorioso. E então, os homens que andaram com o Senhor Yeshua começaram uma obra tremenda e poderosa, e enquanto eles viveram, a igreja caminhou em santidade e em pureza. Mas logo que morreram os apóstolos, começaram a surgir homens que fez o povo desviar do caminho. Eu sei que você que é um teólogo e que tem uma simpatia muito grande com o Inácio de Antioquia, pode até ficar assustado com isso, mas todos os zelosos estudiosos sabem do que eu vou dizer. Quando morreram os apóstolos, passado algum tempo, Inácio se tornou o líder da igreja de Antioquia, o bispo de Antioquia. E ele escreveu carta aos demais bispos assim: olha, a palavra de Deus agora está com os bispos, diáconos, vocês têm que obedecer os bispos da mesma maneira que Jesus, que Yeshua, obedece o Pai Celestial. Porque o que os bispos falam é a palavra de Deus. Nós não temos mais nada a ver com Jerusalém. Ninguém de Jerusalém tem autoridade. Não é mais. Israel não tem mais autoridade. A autoridade está conosco. E desta forma, os bispos passaram a dizer: a palavra de Deus está conosco. Isso foi terrível para a igreja. E pior ainda, que isso foi cumprimento de uma profecia. Profecia de Paulo, que você encontra em Atos, no capítulo 20, versículo 29 e 30. Quando Paulo está em Mileto, reunido com os líderes de Mileto e os líderes de Éfeso. E ele fala: eu sei que depois da minha partida surgirão entre vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Homens perversos que dirão coisas terríveis para atrair os discípulos após si. Paulo não estava falando da saída dele de Mileto e do que aconteceria na localidade. Ele estava como profeta dizendo que depois da sua partida para o reino celestial, para o encontro com o Eterno, surgiriam homens que fariam a igreja desviar. E no 2º século, a igreja começou a sair do caminho. É tempo de retornar. Com estas palavras,
eu quero te dizer que o Eterno deseja que retornemos para Ele, que retornemos para a sua palavra, que retornemos para a veracidade das Escrituras e que não nos deixemos levar por nada que não seja a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e eu quero orar com você. E sempre termino o programa orando pelos enfermos, orando pelos problemáticos, orando por aqueles que precisam de uma bênção. Vamos orar? Pai, te agradeço pela tua palavra santa, viva, eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Te louvo, meu Pai, porque de maneira gloriosa tu nos trouxeste a tua palavra, como diz o Salmo 107, verso 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Pai, que a tua palavra leve cura, leve libertação, leve bênção para estas pessoas. Na autoridade do nome de Yeshua, o Mashiach, o Filho do Deus bendito, eu ordeno todo o espírito de enfermidade que está no teu corpo. Eu mando que esses demônios saiam de sua vida agora e você seja livre pelo poder santo do nome daquele que vive para sempre, Yeshua HaMashiach. Receba a sua bênção, receba a sua cura, receba a libertação, porque há poder neste nome. Creia e seja abençoado. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo programa, pois aqui estaremos todas as quintas-feiras, às 22 horas, trazendo esta palavra de fé para você.